Olá, boa noite. Eu sou Daniele Darque da Silva Guaranha, acadêmica do Instituto Federal de Mato Grosso, campus avançado de Guarantã do Norte, graduanda do curso de licenciatura em Ciência da Natureza com habilitação em Biologia. Sou orientanda do professor Jefferson Correia Salles e também na banca temos a professora Flávia Baranowski e o professor Sandro Caravino. O tema deste trabalho de conclusão de curso é a importância do ensino sobre o diagnóstico ambiental em áreas de preservação permanente. Bom, o conceito deste trabalho está relacionado às áreas de preservação permanente, que são amparadas pelo artigo 2º e 3º do Código Florestal, onde que cita que é considerada como áreas cobertas ou não por vegetação nativa, que possui a função de proteger os recursos naturais ambientais e recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a fauna, flora e também assegurar o bem-estar da sociedade. Ou seja, este trabalho ele foi embasado, essa pesquisa foi embasada no projeto de extensão Bacia do Rio 27, diagnóstico das APPs, ações de reflorestamento e educação ambiental, sob orientação também do professor Jefferson Salles. Esse tema, esse conceito, ele vem para amenizar os impactos, é uma forma de amenizar os impactos causados pelos índices de desmatamento, que é cada vez mais frequentes, né? E também a gente pode observar que as pesquisas acadêmicas sobre essa área de estudo de educação ambiental e diagnóstico ambiental, também elas é frequente, porque visam compreender como está sendo exercido o conceito e as teorias da educação ambiental na sala de aula e como encontra-se a situação atual do meio ambiente nos diversos biomas brasileiros. O desmatamento e a ocupação da Amazônia está baseado segundo alguns autores, né, que é Ferreira, Vertsky e Almeida. O bioma Amazônia ele se estende do Oceano Atlântico às encostas orientais das Cordilheira dos Andes e abrange alguns estados brasileiros, que são o estado do Pará, Amazonas, Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima. Sua área total é de 4.871.000 quilômetros quadrados. Estima-se uma população de 21 milhões de habitantes, 60% delas vivendo em áreas urbanas. Ou seja, nós iremos comentar sobre o bioma Amazonas na região norte do Mato Grosso, em Guarantã do Norte. O uso dos recursos naturais da Amazônia e a conservação. Bem, o uso desses recursos está relacionado às ocupações irregulares, às ocupações das áreas urbanas, ocupação de propriedade para agricultura e para pecuária, a exploração predatória de madeira, porque esses são os fatores que são responsáveis, mais influentes, ou seja, os responsáveis pelo desmatamento das florestas e das áreas de preservação permanente. Os fatores históricos. Os fatores históricos, podemos observar que desde lá da pré-história, o homem enfrentava já as dificuldades, porém eles criavam estratégias de sobrevivência. Com isso foi se aperfeiçoando e aumentando gradativamente as suas intervenções onde residem, né? E esse aumento, essas intervenções, pode-se observar porque elas causam alterações nos recursos hídricos, mudam os cursos desses recursos, devido ao elevado aumento do fator econômico, né, que vem gerando também e que torna crucial a sustentabilidade ambiental. E acaba sendo perceptível, né, no ambiente em que estamos inseridos.
Bem, o diagnóstico ambiental é a caracterização e o conhecimento de todos os componentes ambientais de uma área, ou seja, de uma empresa, onde deve ser avaliar seus pontos positivos e negativos e pontos de melhoria. O diagnóstico ambiental é uma atividade, um trabalho, ou seja, uma forma de que viabiliza certificar uma evolução histórica ambiental, ou seja, um levantamento de dados, de informações quanto àquele espaço, quanto àquela área. Ou seja, o diagnóstico também faz parte de etapas de estudo, né, onde fornece informações de identificação para avaliação e monitoramento dos impactos causados por essas empresas ou por essa intervenção humana nesse espaço, né? De acordo com a política, com a política de educação ambiental, de política nacional de educação ambiental, a lei de número 9.795 de 1999, do artigo 1º, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidade, atitudes, competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem como o uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e à sustentabilidade. Esta é um recurso, ou seja, uma forma de minimizar os impactos ambientais, que é através da educação ambiental, uma forma de sensibilização, ou seja, de capacitação da população em geral nas questões e problemas ambientais. O nível de conhecimento da população residentes do município em que estão inseridos para constatar e identificar as áreas de preservação permanente. Bom, esta é uma questão a qual leva a tornar-se evidente, né? Se essas informações se conhecem sobre o diagnóstico ambiental, sobre essa questão de como está essa área de preservação, se está em preservação permanente realmente ou se está degradada. Por isso, é uma questão ali logo a seguir, que a comunidade pesquisada consegue identificar as APPs degradadas e preservadas em seu local de vivência. Iremos observar a seguinte, conforme lá na frente, nos dados obtidos através da pesquisa. Bem, observamos também o tamanho das APPs. Porém, o tamanho das APPs, ela está determinada conforme o Código Florestal Brasileiro. Porque as áreas de preservação, ela foi constituída através do Código Florestal Brasileiro, né, da Lei 12.651, em 25 de maio de 2012, onde que, por ter passado algumas atualizações. O Código Florestal Brasileiro, ele pode ser definido como uma medida de proteção estabelecida assim, pela lei, as áreas de vegetações nativas, ou seja, lugar de área de preservação, onde nas minas ou digamos, nascentes ou olhos de água. Essa mata ciliar, essa lei, ela é estabelecida para que haja a preservação, a conservação de matas ciliares ao entorno dessas nascentes, ou olho d'água, assim pode ser chamado também, as margens de rios, ribeirões, riachos, ao entorno das nascentes, são um raio de 50 metros em todo o entorno. As margens dos rios é de 10 metros, conforme o curso do recurso, conforme esse curso da água. Ou seja, o recurso hídrico é de 10 metros
de recurso hídrico, então deve ter no mínimo 30 metros de mata ciliar ao seu entorno. Se for um recurso hídrico de 10 a 50 metros de extensão, de largura, deve ter no mínimo 50 metros de largura também às suas margens. Se for uma área, no caso, se for de 50 a 200 metros de recurso hídrico, na largura, deve ter pelo menos 100 metros de mata ciliar ao entorno aí as margens deste rio. Conforme cita o Código Florestal Brasileiro. Bem, o ensino sobre as APPs nas escolas, suas funções ambientais incluem a sociedade nas discussões sobre a ocupação do uso da terra de modo sustentável. A compreensão sobre a percepção ambiental da comunidade local pode ajudar na identificação de estratégias para melhorias de educação ambiental, inserindo a sociedade como agente fiscalizador promotor sustentabilidade nas atividades econômicas desenvolvidas nas áreas de pesquisa. Bem, essa é uma estratégia, ou seja, as mudanças só ocorrerão, as mudanças de comportamento da sociedade só ocorrerão quando a população obtém esse conhecimento, ou seja, um conhecimento mais técnico a respeito desse impacto desses impactos e degradação que ocorre no meio ambiente, porque são obtidos através de estudos e diagnósticos mais especializados, ou seja, a percepção do ambiente nos indivíduos desperta o interesse em preservar e manter a qualidade de vida, né? E da biodiversidade presente nessas APPs. O objetivo. Bem, o objetivo dessa pesquisa é de analisar o conhecimento sobre a área de preservação permanente e sua importância. Também de identificar as áreas degradadas, particularmente em áreas de preservação permanente, ao longo de nascentes e cursos de água do Rio 27, no município de Guarantã do Norte, localizado na transição do bioma cerrado para o bioma Amazônia. Ou seja, é avaliar o nível de conhecimento sobre o diagnóstico ambiental em área de preservação permanente. Aqui podemos citar que a pesquisa foi realizada no município de Guarantã do Norte, que é o município com a população estimada em 2005, conforme o IBGE, de 32.940 mil habitantes, possui uma área de território de 4.763,3 km², sendo 65,9 km² somente de áreas urbanas. Então, este é o mapa de onde que está situada ali a área de pesquisa, onde essa delimitação em vermelho delimita a área de pesquisa, que seria a área da bacia do Rio 27, onde foi desenvolvido o projeto, já citado anteriormente, e também a nossa área de pesquisa, de levantamento de dados sobre o diagnóstico ambiental. Os materiais e métodos utilizados para essa pesquisa foram embasados em artigos, revistas, também nas pesquisas embasadas em Gil, Marconi e Lacato. Esses estudo com abordagem quantitativa, onde os dados foram obtidos através da aplicação de questionário fechado pela plataforma Google Formulários, a combinação entre diversos métodos qualitativo e quantitativo. O objetivo é proporcionar um quadro mais geral de pesquisa. Ou seja, esse levantamento de dados foram através de questionário fechado, né? Foi utilizado o questionário fechado para coleta de dados, instituído
ordens de perguntas, uma série de perguntas. Essas perguntas foram respondidas sem a presença do entrevistador e sim utilizando o recurso do Google Formulários. Essas são as perguntas, né, que ali não precisava das pessoas se identificar em questão da imagem, mas sim somente a idade, o gênero, o grau de escolaridade, se teve experiência de trabalho ou de vivência no meio rural, se reside no norte do Mato Grosso ou não, se sabe o que é uma área de preservação permanente, e suas importâncias para o meio ambiente, se consegue observar através da imagem que foi disponibilizada de nascente degradada, se consegue identificar essa nascente degradada através da imagem. Também foi disponibilizada uma outra questão ali sobre a observação através da imagem de uma área de APPs com curso de água degradada. Bem, os resultados e discussões dessa pesquisa foi demonstrada através dos gráficos, a elaboração através dos gráficos, onde o perfil dos entrevistados, quanto à idade, escolaridade e os gêneros, foram apontados da seguinte forma: 12% com a idade até 18 anos, 19%, 48% de 19 a 35 anos, 33% dos entrevistados afirmaram ter de 36 a 50 anos e 7% acima de 50 anos. O grau do nível de escolaridade, 21% afirmaram ter cursado ou estar cursando o ensino fundamental, 31% o ensino médio, e 48% desses entrevistados afirmaram possuir ou estar no ensino superior, cursando ensino superior. Os gêneros desses entrevistados foram 58% desses participantes eram femininos e 42% masculinos. Onde também, só ressaltando, foram 68 participantes, foram 68 entrevistados, 68 participantes entrevistados para essa pesquisa. E o tempo, em questão do tempo de vivência e experiência em ambiente rural e o conhecimento ou não sobre a área de preservação permanente. Bom, no primeiro gráfico ali demonstra sobre a vivência do meio rural. 38% afirma nunca ter vivenciado em área rural, não ter vivência nessa área rural. 14% afirmam ter uma vivência de 5 anos de experiência, pelo menos no mínimo de 5 anos de experiência, ou máximo de 5 anos de experiência. 10% afirmaram ter de 5 a 10 anos de experiência. 38% não de ter mais de 10 anos. Então, conforme demonstra ali o percentual de 38%, isso indica que bastante o índice de pessoas que tiveram já vivência no meio rural. Sabe, agora nós vamos observar quanto ao conhecimento sobre estas áreas de preservação permanente. Bom, 81% afirmaram que sim, que conhece o que é uma área de preservação permanente. 5% afirmaram que não conhecem e 14% afirmaram mais ou menos ter esse conhecimento mais ou menos relacionado aí à
ao que é uma área de preservação permanente. Ou pelo menos de saber relacionar, né? Digamos assim. Pois as áreas rurais de Guarantã são caracterizadas por cerca são ocupadas com a produção agrícola, né? Então, se da agrícola e também da pecuária. Então, se esses participantes tiveram essas vivências, eles vão ter um conhecimento a respeito também ali sobre essa questão ambiental. Vamos a seguir observar esses dados. A identificação de nascentes degradadas. Bom, aqui podemos observar que 32% dos participantes entrevistados afirmam que a imagem a seguir, demonstrada logo abaixo aí, demonstra uma plantação de soja produtiva e bem desenvolvida. Esse 32% desses participantes observaram apenas a agricultura, ali a monocultura da soja. Não conseguiram identificar na imagem a área de degradada, ali, a área de preservação permanente degradada. Pelo menos afirmaram que foi o que identificaram à primeira vista. 52% afirmaram uma nascente degradada em meio à plantação de soja. Ok, metade dos participantes conseguiram observar ali a nascente degradada e também ao plantio de soja, ao investimento, né, à agricultura. E 16% afirmaram uma mata ciliar degradada em meio à plantação de milho. Então, esse índice de 16% são índice que não teve essas informações, ou seja, é aqueles que, por mais afirmam não ter conhecimento, até mesmo nenhum, né, no caso, que não conhece, ou até mesmo aqueles que não tiveram vivência em área rural, aqueles que o nível de escolaridade também pode ser um dos motivos, né? E tem aqueles, por ser esse percentual ainda bastante elevado, 16%, tem aqueles que falaram, que disseram que cursavam o ensino superior. Então, ali nós podemos observar, através desse gráfico, essa dificuldade de identificação. Esse próximo gráfico, ele demonstra a identificação de mata ciliar degradada, como podemos observar na imagem a seguir, na imagem abaixo. Ali o gráfico demonstra que 6% afirmaram que era uma área de pastagem produtiva, viram apenas a área de pastagem, apenas a área de pastagem. Não observaram a necessidade ali de uma mata ciliar ao entorno da nascente ou desse recurso hídrico presente ali nesse ambiente. 25%, uma área de preservação de mata ciliar degradada e uma pastagem produtiva. Viram a necessidade de uma mata ciliar, mas não observaram que ali, por mais que tenha uma produtividade de pastagem, não observaram a situação que está este solo, né? Ali a exposição, a erosão que está esse solo devido à falta de uma mata ciliar ali nesta área. Também podemos observar, através deste gráfico, que 13% dos entrevistados afirmaram uma pastagem degradada com necessidade de recomposição. Deram mais importância à área de pastagem, no caso ali apresentado. Esqueceram que para esta área de pastagem estar menos degradada também, devido a essas erosões, era necessário matas ciliares também ali ao entorno dessas nascentes. E, por fim, 56%, mais da metade dos entrevistados afirmaram uma pastagem bem-sucedida em uma área de preservação permanente degradada com presença de erosão do solo. Esses 56% pode ser que sejam aqueles que afirmaram ter
o ensino superior, o ensino médio, né? E que tiveram vivência também ali no meio rural, né? Que tem mais de 10 anos, possuíam vivência no meio rural. Porém, há deficiência de conhecimento mais abrangente quanto a essa, relacionada a essa questão de preservação de áreas permanentes. A preservação dessas áreas de preservação permanente do bioma amazônico apresenta áreas degradadas, apontando em diversos estudos especializados sobre área ambiental. No entanto, parte da população local não conseguiram identificar essas áreas. Os resultados sugerem um conhecimento para a identificação das áreas de APPs, bem como suas funções fornecidas nas escolas, foram insuficientes para a identificação de áreas degradadas, porque grande parte não conseguiram identificar essa necessidade de preservação ou de conservação ali na área de preservação permanente, sendo necessário. E percebe-se também, através dessa pesquisa, a necessidade da adoção de projetos e práticas da educação ambiental para a formação continuada de professores, alunos e a comunidade em geral para a proteção e conservação das APPs do bioma amazônico. Porque é através do conhecimento, através da informação, através desses resultados que conseguimos demonstrar a necessidade de adoção dessas práticas de educação ambiental para uma formação continuada, porque é através desse conhecimento que vai haver uma transformação ou a minimização desses impactos ambientais, onde fomenta esse conhecimento e gera uma sustentabilidade, ou seja, gera o conhecimento para promover esse equilíbrio aí no meio ambiente, para promover esse cuidado, essa proteção ao meio ambiente. Bem, essas são as referências que foram utilizadas para a exposição dessas informações, para a exposição desses dados, e muito obrigada pela atenção.